Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e hoje nós vamos aprender a fazer teste T de Student, naquela série que nós estamos ensinando estatística básica com uma base de dados da National Basketball Association, a NBA. Então nós vamos falar de basquete, vamos falar de estatística. Para isso, o nosso time homenageado de hoje é meu time de infância, o Indiana Pacers, que é um time que eu sempre torci. Depois que eu me mudei para estudar nos Estados Unidos, eu passei a torcer para o Sacramento Kings, mas eu guardo um grande carinho pelo Indiana Pacers, não deixei de torcer pelos Pacers, então hoje é o nosso time homenageado, vão ser os Pacers, tá? Então deixa aquele like para homenagear o Pacers, deixa aquele like para homenagear o teste T e vamos para nossa análise. Esse banco de dados aqui então já mostrei, então são banco de dados com vários jogadores, a posição deles e algumas estatísticas, jogos, minutos, pontos, etc. Tá? A pergunta de pesquisa que eu vou ter para a gente poder rodar um teste T, ela é que posição que faz mais pontos? É armadores ou pivôs? Tá? Então essa é a nossa pergunta, o armador principal ou o pivô, qual deles faz mais pontos por partida? Então essa é uma pergunta que eu mesmo sendo fã de basquete, eu não sei, não tenho muita noção. É diferente de futebol, que futebol tem um atacante que faz pontos, mas no basquete não tem uma posição que esse cara aqui, a função dele é fazer o ponto, né? Todo mundo tem essa função. Então nós vamos comparar os pivôs com os armadores, tá? O teste T de Student, ele tem sempre, para fazer o teste T, a gente vai precisar de duas variáveis. Uma delas é uma variável que é contínua, uma variável escalar, uma variável intervalar. Essa é a primeira variável, tem essa continuidade, a gente consegue quantificar, enfim. E a outra variável, ela é categórica, tá? Então uma variável que tem categorias diferentes, tá? Com um detalhe, assim, uma peculiaridade nessa questão da variável categórica é que a gente vai ter apenas duas categorias. A nossa variável vai ter somente duas categorias. Então, para resumir, o teste T, o objetivo do teste T é de comparação de média entre dois grupos. Nós vamos comparar um grupo A, vai ser armadores, e com o grupo B, que vai ser pivôs. Tá? Então, qual que tem a maior média de pontos? A gente vai de pontos. Vamos comparar a média entre dois grupos. Então, para fazer essa análise, a gente vai no menu Analyze, onde estão todas as análises. Compare Means, comparar médias. E vamos para Independent Samples T-Tests, ou testes T para amostras independentes. Tá? Então, a gente tem teste T para uma amostra, a gente pode comparar uma amostra com um valor que eu decidi. Outro teste bem famoso é o teste T de amostras pareadas, tá? Então a gente vai comparar um grupo antes e depois, vou comparar o antes com o depois, tá? Então isso é um teste T pareado, mas o teste T que a gente usa mais no dia a dia, que é o que eu vou ensinar no vídeo de hoje, é o teste T de amostras independentes. Então vamos para ele. Quando a gente entra no menu de teste T para amostras independentes, a gente tem um espaço em cima e um espaço embaixo. No espaço em cima, eu vou colocar a nossa variável escalar, que é o pontos por jogo, que eu quero saber a média de pontos por jogo, enfim, de cada jogador de cada posição, né? E embaixo a categórica, que é a nossa posição que eles estão jogando. Quando a gente vem aqui para a nossa variável categórica, ele manda definir os grupos, tá? Então a gente vai saber que o grupo 1 está categorizado como 1 e o grupo 2 é categorizado como 5, assim, né? Então como é que eu sei isso? Assim, primeiro eu sei porque fui eu que montei o banco de dados, mas outra maneira de eu saber é eu clicar com o botão direito aqui e pedir Variable Information. Aí eu vou saber aqui que o 1 é o armador principal, o 2 é o guard, aqui está como 2, mas é 1,5, que foi a maneira como eu categorizei, ele não está colocando
caso da vírgula. Então 1,5 quando é só armador, se eu não sei se é o principal ou se é o arremessador. 3 é ala pequeno, 4 é ala, tanto faz se é o pequeno ou de força. O 4 é o ala de força e o 5 é o pivô, né? Esse 4 é o 3,5 na verdade. Quando é 5 o arredondamento é para cima, né? Então ele já me dá a informação da variável clicando com o botão direito, tá? Então eu já consegui definir meus grupos. Outra opção é colocar um ponto de corte, que eu posso colocar, por exemplo, um ponto de corte 3,2, que sei lá, pode ser uma ideia, tá? Então é de 3,2 para cima, então eu vou pegar o armador principal, o armador arremessador, o só armador. Eu botei esses como missing, nem vai pegar, enfim. O missing, caso omisso, eu mandei o banco de dados não analisar esses cara que é só armador ou só ala, né? Mas de qualquer forma, enfim, de ala pequena para baixo vai estar num grupo, de ala de força para cima, ala de força e pivô vai estar no outro, né? Então essa é outra ideia. Mas eu quero, para essa análise nós vamos comparar armador principal com pivô. Na nossa posição 5, tá? Então é isso. E aí, o TST não tem muita coisa para marcar, assim, eu já venho no default. O intervalo de confiança a gente sempre usa 95%, quer dizer, pode mudar, né? Mas é de praxe a gente usar o 95%. E a gente tem a opção de casos omissos, excluir análise por análise ou excluir listwise. Então, cada análise, ou se o caso é omisso em uma análise, eu excluo ele de todas, né? Então a gente vai... não tem por que mexer aqui, a gente vai fazer uma análise só. Se o cara sair dessa análise, ele sai de todos. Mas se eu estiver fazendo várias análises, eu posso ter essa opção de excluir listwise. Se o cara não responder uma questão, exclui de tudo, o que também não tem muito por que fazer, assim, que eu gosto de aproveitar o que o sujeito fez, né? Mas são decisões, né, que a gente toma como pesquisador. A gente tem as duas opções. E, feito isso, vamos para o OK para rodar a nossa análise. Só clicar em OK. Então, depois de dar o OK, vai se aparecer essa nossa análise aqui. Então a gente vai ter a primeira tabela, uma tabela mais descritiva. Então a gente tem que os armadores. A gente tem 93 armadores e 86 pivôs no banco, tá? Muita gente tem essa dúvida, mas tu tem mais armador do que pivô. Às vezes eu podia ter 1000 armadores e 50 pivôs, assim. Isso não interfere, porque a gente está comparando médias, tá? Então a média do grupo não vai ser afetada por ter muitos ou poucos. Quanto mais melhor, porque a gente tem uma representação melhor de amostra, né? Mas aí a gente vai ter que a pontuação média do armador principal é de 10,53 pontos, tá? E a dos pivôs 8,85, assim. Então visualmente eu já estou vendo que tem alguma vantagem pro armador de fazer mais pontos, né? Mas a gente tem um desvio padrão de 7 pro armador, desvio padrão de 5,8, quase 6 para pivôs, então desvios padrões altos, tá? Ou seja, tem uma dispersão, assim, então a gente vai ter armadores fazendo 17 pontos, armadores fazendo 3 pontos no jogo, então a gente tem essa dispersão alta, e claro que a gente saindo do desvio padrão, né? Não precisa ficar entre os dois desvios padrões, mas a maior parte da curva normal tá entre mais um desvio padrão e menos um desvio padrão. A gente tem praticamente 2/3 da amostra, assim, mais que 2/3 da amostra entre menos um e mais um desvio padrão. E o erro padrão da média, que enfim também outra estatística descritiva. Então a gente sabe que armadores fazem mais pontos, enfim, tá? Mas vamos ver aqui embaixo, que é o que nos interessa, o teste T, tá? Que eu quero saber se essa diferença é significativa, tá? E aí a gente tem duas significâncias aqui. Qual que eu olho, Vicente? A gente vai olhar a significância two-tail, essa significância aqui, a significância bicaudal, essa que vai estar a da direita aqui, enfim, tá? A gente olha para essa significância e, como vocês sabem, eu já falei 500 vezes, né, para quem acompanha o canal,
Uma análise para ser significativa tem que ter um P menor que 0,05, tá? Aqui a gente tem um P igual a 0,9, tá? 0,09, tá? Não 9, 0,09. Então ele está chegando lá na significância, mas não é significativo, a gente não pode dizer que tem uma diferença significativa entre pivôs e armadores, né? Provavelmente pelo tamanho do desvio padrão, que o desvio padrão é quase o tamanho da média aqui, tá? Então é um desvio padrão grande, é difícil de a gente achar significância quando a gente tem desvios padrões grandes, tá? Mas aqui na direita a gente tem dois desvios padrões, duas significâncias, perdão, 0,94 e 0,91. E geralmente essas duas significâncias são bem parecidas, tá? Então, aí vocês vão me perguntar, Vicente, para qual significância que eu olho, tá? Então, como é que a gente vai saber? A gente vai olhar para essa primeira significância para saber para qual que olha, tá? Então, aqui deu significativo. Então, o que a gente faz? Olha para a significância de baixo. Não deu significativo, significância de cima, tá? Então, essa é a maneira decorada de saber, tá? Significativo, olha para baixo. Não significativo, olha para cima, tá? Se quiserem decorar, essa é a maneira, mas eu posso explicar assim também. A explicação já é mais complicada, mas como eu faço tudo por vocês, eu explico assim tudo, né? Então o que acontece? O que é isso aqui? É o teste de Levene, representado pelo F, tá? O F é a sigla da ANOVA, tá? Esse é o teste de variância para homogeneidade da variância, tá? Então o que ele faz? Ele compara as duas variâncias, tá? Variações, desvio padrão e variância é a mesma coisa, só que eleva ao quadrado, tá? E a gente vê se é homogêneo, tá? E a gente já vê que tem uma diferença grande aqui no desvio padrão, já tem alguma diferença, mas não é só isso. A gente pode ter uma curva normal assim, uma assim, uma assim. As curvas normais são diferentes, então a gente está falando da variância, se a coisa está variando de uma maneira homogênea, tá? Da mesma maneira. Isso é um pressuposto, um pré-requisito para o teste T. Se a variância está variando de uma maneira homogênea, a gente vai usar um teste, vai assumir as variâncias homogêneas, né? Chama de equal variance assumed, mas a gente, tanto esse equal como equality, a gente vai traduzir por homogeneidade, tá? Não é por igualdade. E pode até achar esse termo na literatura, mas é um termo meio bizarro, tá? O termo mais polido, correto, fino aqui da nossa análise é homogeneidade da variância, tá? Então, se assumir a homogeneidade da variância, a gente olha para cima. Mas como deu... o que acontece? P significativo, ele é uma diferença, tá? Então aqui a gente quer um P não significativo, seria o que a gente espera para fazer um negócio legal. Porque o P não significativo é uma variância mais heterogênea, tá? Então o que a gente compara a variância que a gente teve empiricamente com uma variância homogênea. Se tem diferença, isso aqui não é homogêneo, tá? Então, linha de baixo, a gente não assume a nossa homogeneidade da variância, tá? E esse aqui é chamado teste T de Welsh, tá? O de cima é o teste T de Student, que é o mais famoso, gente. O termo que vocês vão ouvir sempre é o teste T de Student, inclusive o próprio menu tá como teste T. Eu acho que nem tá, mas enfim. A gente sempre vai falar teste T de Student, mas aqui a gente tem o teste T de Welsh, tá? Aqui embaixo, tá? Quando não assume variância homogênea. Na prática a gente tem um valor muito parecido de P, assim, tá? Outros pesquisadores, enfim, isso aí também a gente somente para esse caso, não para os outros casos, mas aqui a gente vai considerar uma significância de 0,20, tá? 0,2, não é 0,02, é 0,2, tá? Aí a gente só vai para baixo quando a gente tiver 0,20. E tem gente que trabalha com o teste de Levene significativo para tomar essa decisão de ir para cima ou ir para baixo, tá? Então isso também são opções do pesquisador, que vocês vão tomando, enfim, que é uma decisão de vocês. De qualquer forma, quando a gente trabalha com o teste T de Welsh, teste T corrigido, a gente vai ter um problema que é esse daqui,
que é graus de liberdade sempre com o número quebrado, tá? Vai ser sempre o número quebrado e a gente vai ter um número inteiro aqui de graus de liberdade. Isso aqui vai dar 177, tá? Então, na verdade, a gente vai estar... é a soma disso aqui, é o número de sujeitos total, menos 2, tá? Porque a gente perde 1 grau de liberdade para o grupo de armadores e 1 grau de liberdade para o grupo dos pivôs, 1 grau de liberdade para cada grupo, tá? Então a gente... assim que a gente chega nesse grau de liberdade. Nesse grau de liberdade eu já não sei como é que chega, porque é um número quebrado, como é que chega... Mas tem... porque é uma... ele é um teste T de student corrigido, então a gente vai corrigir o nosso grau de liberdade também e corrigir o próprio valor do T, tá? Mas aí tem uma tabela lá do teste T que a gente vai olhar qual o valor de teste T que eu preciso para ser significativo, qual que não precisa, enfim. Então é assim que a gente chega nesses valores. Certo? Então espero que vocês tenham entendido essa nossa análise, tá? Que do teste T. Ah, me esqueci disso aqui, tá? Aqui a gente vai colocar a diferença de médias, tá? Vou explicar o resto da tabela. A diferença de médias, então, ela é simplesmente pegar 10,531 menos 8,857. Podem fazer na cabeça, na calculadora de vocês, vai dar esse valor, 1,67, tá? Com a diferença de erros padrões também, tá? Então a gente vai ter essas diferenças aqui desse... seria o erro padrão, perdão, esse aqui é o erro padrão dessa diferença, tá? De médias, tá? Então isso varia se eu uso um TST corrigido, tá? Que também tem variações, tá? Isso aqui a gente está falando que dentro do intervalo de confiança de 95%, ou seja, com 95% de certeza, assim, eu posso afirmar que essa diferença vai de menos 2, é uma diferença negativa, ou seja, pode favorecer até o pivô ter mais pontos do que o armador, tá? Até 3, até o armador ter em média 3 pontos a mais, 3,63 pontos a mais. E aqui o mesmo dado com a sua correção, tá? Então esse é o dado que a gente vai interpretar. Geralmente, quando a gente vai relatar num artigo, a gente tem que relatar o T, que é o valor do T. Entre parênteses, eu vou falar o de baixo, porque a gente pegou o de baixo, né? Valor do T, o grau de liberdade, tá? E a significância, esses são os dados que a gente relata, né? E a gente pode dizer assim, como o teste de Levene foi significativo, a gente não entendeu que as variâncias seriam homogêneas e pegamos o teste T de baixo, né? Vocês não vão dizer o teste T de baixo, vão dizer o teste T de Welch, tá? Fizemos a correção de Welch para o teste T e chegamos nesse valor, tá? De ter graus de liberdade e saber se é significativo ou não, né? Saber se é significativo ou não é importante para eu tomar minha decisão, né? Se eu sei que pivôs são mais que armadores ou não, né? E por fim, para a gente fixar esse conteúdo, eu queria fazer uma análise, eu já vou por aqui mesmo, Analyze, Compare Means, Independent Samples T-Test. Eu vou comparar, vou até botar essa aqui de novo aqui, mas nós vamos repetir, vou botar todas as nossas estatísticas do banco aqui, tá? Que são variáveis contínuas, enfim, variáveis escalares. Vou colocar todas as estatísticas da NBA pra gente analisar, pra gente entender essas diferenças nas posições. Eu vou manter pivô e armador, eu quero fazer a comparação dessas duas posições, enfim. E vou mandar analisar aqui, tá? E aí a gente tem vários testes feitos todos ao mesmo momento, assim. Então a gente tem aqui pontos, a gente já sabe da estatística, já analisamos. Games played, média de jogos, está mais ou menos parecido, 45, o armador joga 45 jogos em média e o pivô 46 aqui. Minutos em quadra, tem uma diferença, do armador joga mais minutos do que o pivô, 2 minutos a mais, é uma diferença interessante, assim, né? Field goal attempts, tentativas de arremesso, field goals feitos, made,
quantos arremessos fez. Então o armador faz mais arremessos em média, um pouquinho mais, mas tenta bem mais do que pivôs. Tem uma diferença significativa nas tentativas. Bom, vamos para o teste T aqui para ver o que é significativo ou não, tá? Que não vou descrever tanto que nem a primeira análise, nós vamos só passar assim, né? Então a gente tem aqui não é significativo pontos, jogos também não, minutos também não é significativo essa diferença de minutos em quadra, field goals feitos não, mas tentativas de arremesso já tem aqui uma significância aqui, tá? Você vai ver que isso aqui é menor que 0,05. Tem que olhar embaixo aqui, a gente vai pegar o corrigido, tá? E então tem uma diferença assim de tentativas. Cadê a diferença? Então a gente vê que o teste T ele é positivo, tá? Em tentativas, então significa que os armadores tentam mais porque o armador está primeiro, tá? Então a gente tem em média 2,35 arremessos tentados a mais. Cadê o field goals attempts? Tá aqui, então 2,35 dá essa diferença. Então os armadores tentam mais arremessos, embora façam mais ou menos a mesma coisa, né? E isso se reflete no percentual. Assim, o pivô tem um percentual maior, aqui é negativo porque o pivô é maior, então o teste é negativo. Aqui então é significativo, vamos olhar embaixo aqui. Teste T significativo, então percentual de field goal, pivô tem mais percentual de field goal, ou seja, pivô converte mais arremesso, percentual de arremesso tentado para arremesso acertado, né? Quantos por cento dos arremessos que eles fazem ele acerta, né? Então pivô é melhor que isso, nesse quesito. O que mais tem aqui? 3 pontos feitos, significativo, armador faz mais arremesso de 3 pontos, armador tenta mais significativamente arremesso de 3 pontos, e armador tem um melhor percentual em arremessos de 3 pontos, como esperado, enfim, né? Se quiser ver as diferenças, está aqui nos 3 pontos, 1 contra 0,4, né? 1,2, em termos de arremessos feitos, tentados o armador tenta mais, e no percentual é 33% contra 20%. Lance livre, armador 78% contra 69% aqui. Então, vamos ver nos lances livres aqui. É significativo só no percentual, tá? Tentativas, a diferença de tentativas não é significativa. Eu achava que pivô tentava mais lance livre, mas não é significativa essa diferença. E em termos de feitos, também não é uma diferença significativa de lances livres. Então a gente tem tentativas muito parecido, 2,04, 2,06, muito parecido em termos de tentativas. Mas os armadores fazem um pouco mais essas tentativas, logo tem um percentual significativamente maior, né? Eu achava que não seria significativo, que seria significativa a diferença de tentativas, porque pivô toma mais porrada, recebe mais faltas em geral, mas não foi o caso aqui, tá? E aí temos rebotes, tá? Rebotes foi muito significativo, aqui tem uma diferença, tem um T bem grande de -8, então quando é negativo é porque o segundo grupo que eu coloquei, no caso pivô, tem uma média maior, tá? Então tem uma diferença de 3 rebotes em média aqui. Vou ir direitinho aqui. Então pivôs pega em média quase 6 rebotes, aqui 5,98. E armadores quase 3 rebotes em média, então quase o dobro de rebotes aqui, aliás é mais que o dobro de rebotes que pivô pega, então uma diferença significativa. Assistência ao contrário, 3 assistências em média para os armadores, 1,3 para os pivôs, uma diferença que imagino que seja significativa, visualmente é muito grande, vamos olhar aqui, significativo, vamos olhar embaixo. Então aqui a diferença deu
significativa, tá? Geralmente é muito parecido o TST de Student com o de Welsh. A significância ele é muito parecida. Ó, aqui até deu igual, assim, tá? Essa significância aqui deu bem pouquinha diferença, mas de qualquer forma é quase igual, tá? E a gente tem significativamente roubadas, deixa eu ver se é positivo, armadores roubam significativamente mais bolas, e em termos de toco, pivôs dão significativamente mais tocos, um TST bem grande até, para os pivôs, deixa eu ver aqui, os tocos, que é o bloqueios, então para 0,9 tocos para um armador dá em média por jogo, e um pivô dá em jogo 0,9 tocos e um armador dá 0,2 tocos. Então uma diferença bem grande. Um toco é uma estatística difícil de conseguir, né? Que mais? Temos erros. De quem que erra mais deve ser armador. Turnovers. Cadê o TST positivo aqui? Então são os armadores. Eles erram mais porque eles estão com a bola na mão ali armando o jogo. Então eles acabam cometendo mais erros. Duplos, né? Discutimos já no Q quadrado a estatística de duplos, né? Então tem uma diferença significativa de duplos e triplos não é significativa. Mas de qualquer forma a gente tem pivôs fazem em média 9 duplos na temporada, né? Fizeram na última temporada, e armadores 13,5, tá? Em termos de triplos, pivôs fizeram em média 0,2 triplos-duplos por temporada, na temporada inteira, e armadores fizeram 0,7 triplo-duplos em média na última temporada da NBA. Tá? Então esse aqui é uma estatística de eficiência, tá? Esse aqui é interessante. E em eficiência a gente tem pivôs com essa estatística de eficiência. Eu não me lembro como é que calcula essa eficiência, mas tem a ver com rebote. Cada rebote pega, conta positivamente, roubadas, tocos, etc. Aí quanto erra, conta negativamente. E assim vai, tá? Então é uma conta meio complicada, mas pivôs tem uma estatística melhor nessa eficiência. Beleza? Então vou ficando por aqui. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Eu tô, se vocês não perceberam, tá chovendo aqui. Espero que apareça um barulhinho de chuva no fundo, que vai ficar bem legal pro nosso vídeo. Esse barulhinho não foi inserido em computador, tá chovendo de verdade, tá? Se ele aparecer. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos discutindo a nossa estatística com NBA. Até mais!